Olá pessoal, professor Haroldo Queiroz. Vamos retomar nossas dicas de Lei de Organização da Justiça Militar da União. Se você não assistiu ainda o estudo do artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, que vai tratar dos órgãos da Justiça Militar, das CJMs e área de abrangência, circunscrição judiciária militar, e do STM, da composição do STM, volte lá nos demais vídeos para você compreender melhor a lei de organização. Nessa aula, nessa dica, né? Não é nem aula, é uma dica, eu vou trabalhar com vocês o artigo 4º e o artigo 5º de forma bem breve também, tá bom? Vamos projetar aí já o slide. Artigo 4, artigo 4º, e aí fica uma dica de técnica, né? Até o artigo 9º, né? A gente faz essa numeração ordinal, né? E depois vai para a numeração cardinal, tá? Então, artigo 4º. Observadas as disposições legais, o regimento interno do STM poderá instituir turmas e fixar-lhes a competência, bem como instituir conselho de administração para decidir sobre matéria administrativa da Justiça Militar. Parágrafo único. O conselho de administração será presidido pelo presidente do tribunal, integrado pelo vice-presidente e por mais 3 ministros, conforme dispuser o regimento interno. E o artigo 5º. A eleição do presidente e vice-presidente do tribunal obedecerá ao disposto em seu regimento interno. Então, pessoal, voltem aqui. O que acontece? O STM, eu estou gravando essa aula aqui em outubro de 2024. Até o momento, ele não é dividido em turmas. Ele julga tudo pelo seu pleno, pelo plenário, tá? Então, os 15 ministros estão lá, ok. Mas pode o regimento interno fixar turmas, instituir turmas. Ah, essa turma aqui só julga crime. Essa turma aqui, imaginemos que amplia a competência do STM, da Justiça Militar da União, e ela passe a julgar, além dos crimes militares, outras matérias. Poderia ser instituída uma turma, enfim. Ou então, hoje, das decisões e sentenças da primeira instância, proferidas pelo juiz togado, vai para o tribunal. Mas poderia, de repente, em se tratando de civil, ter uma turma formada só por ministros civis? Poderia. É a nossa realidade? Não. O regimento interno pode fixar. Hoje não tem, tá? O artigo 4º, eu não me preocupo muito. Se ele cair, ele vai cair bem literal. O artigo 5º, ele fala da eleição para presidente e vice-presidente do tribunal. E aí, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. Para ocupar a presidência e a vice-presidência, sempre, necessariamente, a gente vai ter um ministro militar e um ministro civil. Se o presidente for um ministro militar, necessariamente o vice-presidente vai ser um ministro civil. E esse vice-presidente vai ser necessariamente o corregedor da Justiça Militar, tá? Fiquem com essa informação. Então, 2024, a gente tem um ministro militar, um ministro oriundo da Aeronáutica. E a gente tem um vice-presidente, um ministro civil oriundo do Ministério Público Militar, tá? Se em 2024, a gente tem um ministro oriundo da advocacia, mas o anterior a ele foi um ministro oriundo do Ministério Público Militar. E vai chegar um momento que esse vice-presidente vai ser um ministro oriundo da magistratura militar. O que é importante observar, o prazo de 2 anos, essa eleição é para que ele tenha ali um mandato de 2 anos, e necessariamente, se o presidente é militar, o vice é um ministro civil. Se o presidente for um ministro civil, o vice vai ser um ministro militar. Tá bom? Essas aí, eram as dicas que eu queria passar para vocês. Caso vocês tenham alguma sugestão, queiram fazer algumas perguntas, eu acabei nos blocos anteriores informando, eu tenho um Instagram, que é prof.haroldoqueiroz. Me manda um direct lá que eu consigo, na medida do possível, sanar alguma dúvida que vocês tenham, tá bom? Bons estudos, um forte abraço, até a próxima!